Fala clã, beleza com vocês? Eu sou Helder Queiroz, estou no canal para mais um vídeo para falar sobre os investimentos e as finanças. No vídeo de hoje irei tratar algo que é meio controverso, ou seja, divide as pessoas muito em relação a isso e os investidores também de modo geral, que é o saque aniversário do FGTS. Para quem investe, é algo positivo ou algo negativo? É melhor o saque aniversário ou o saque rescisão? Então, eu vou fazer basicamente uma simulação do saque aniversário FGTS e se o dinheiro ficasse na conta, quanto é que ele renderia por mês e, no caso, por ano, né? Quanto ele renderia no ano, basicamente nas duas. Então, fica comigo e vê um pouquinho sobre isso. Simbora, clã? Bom, para quem não sabe, o FGTS significa Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Ele é um direito do trabalhador, do CLT, desde 1966, lá com o General Castelo Branco, onde era opcional para as empresas fazerem isso. Mas a partir da Constituição Federal de 88, ele se tornou obrigatório, aonde as empresas depositam por mês 8% do valor do salário do colaborador naquele mês respectivo em uma conta na Caixa Econômica. Ou seja, se eu recebo R$ 1.000, que não recebe, né, porque o salário mínimo é mais, então ele vai calcular 8% dos R$ 1.000 e vai depositar esse dinheiro em uma conta, no caso vai depositar R$ 80. E no mês seguinte, também, posteriormente, assim. Ele vai depositando esse dinheiro e você vai acumulando nessa conta e ela vai rendendo com o tempo. Com o passar dos anos, o FGTS ele foi abrindo possibilidades, ele foi fazendo uma flexibilização maior na sua utilização. Basicamente, você só recebia o FGTS na sua rescisão de contrato, na demissão sem justa causa. Então você receberia integralmente na sua conta esse valor, adicionado a uma multa de 40%, que ainda está em voga nos dias atuais. E também em outras situações, como de falecimento, né? Você falecia, sua família recebia, não era você, né? Você tinha morrido, ou na utilização também na aposentadoria, você sacava esse dinheiro do FGTS. E depois foi havendo uma flexibilidade que hoje em dia pode ser utilizado para amortizar investimentos, financiamentos, no caso de casa própria. Também pode amortizar de 2 em 2 anos o valor desses imóveis que foram comprados, também pode ser utilizado para isso. E temos, desde 2020, de abril de 2020, o saque aniversário, que é a modalidade que é feito um cálculo e você recebe um percentual do que você tem investido lá no mês do seu aniversário. Eu sou optante pelo saque aniversário. Então, esse mês de maio, que é meu aniversário, eu irei receber uma parte do meu FGTS que está lá depositado nessa conta da Caixa Econômica. Então, ele vai me devolver, no caso, né? Vai devolver para mim, que sou o dono, esse dinheiro, e eu vou poder utilizá-lo. O que é que eu faço com esse dinheiro? Basicamente, eu invisto em renda fixa, em ativos que têm baixo risco para mim e traz um retorno maior. Porque lá dentro da caixa, na conta do FGTS, ele rende normalmente 3%, mais uma taxa referencial, chegando a 5%, normalmente rende menos do que a poupança, esse valor que está lá. Então eu vou fazer para vocês uma simulação. Se eu sacar, como eu saco, investisse esse dinheiro, era melhor para mim ou pior? E também a questão do pós e do contra nesses investimentos. De eu ter o saque aniversário ou saque rescisão. O que é que hoje em dia acontece, basicamente? Se você optar pelo saque aniversário, quando você for demitido por justa causa, você não pode pegar o valor que está lá, o seu saldo, não pode sacar tudo. Você só vai receber a multa de 40%. Isso quando você optando pelo saque aniversário. E o que vai acontecer com o saldo que está lá? Você pode modificar, você vai lá e modifica a sua forma de recebimento do FGTS.
E ele só vai pagar isso daqui a 2 anos para o saque rescisão, se você alterar. Se você permanecer no saque aniversário, quando for no ano que vem, no seu aniversário, ele deposita o valor. Ou se você não chegou ao seu aniversário ainda, quando chegar ali no seu aniversário, por exemplo, eu fui demitido agora em maio, recebo os 40% sobre o saldo do valor rescisório da multa. E quando chega em setembro, é meu aniversário, ele deposita uma parte desse saldo que está lá. Quando for setembro do ano que vem, ele deposita outra parte desse saldo. Ou, se eu mudar, modificar, com 2 anos depois eu posso tirar o saldo total do FGTS, porque eu fui demitido. O que é que acontece, basicamente? Pessoas que não têm a reserva de emergência, que não têm um controle financeiro, é aceitável continuar no saque rescisão, porque vão receber ali e vai dar um fôlego para que você possa viver, antes de arrumar outro emprego, com aquele valor que você recebeu nesse momento. Ou até mesmo fazer investimento, se você tiver algo. Se você optar por isso, beleza, tranquilo também, não está fazendo nada de errado. Mas, quem tem a opção, como é no meu caso, eu tenho uma reserva de emergência que me possibilita pelo menos 6 meses viver com o valor que eu tenho. Eu optei pelo aniversário. Por quê? Eu não tenho a necessidade de receber rapidamente, quando eu for demitido, esse valor do FGTS. E ele vai permanecer meu. Só que ele vai ficar na conta, quando for no meu aniversário, do ano que vem, eu posso utilizar. Ou se eu for amortizar um imóvel, eu posso pegar o saldo que está lá e amortizar um imóvel, por exemplo. Então, eu não recebo tudo, recebo a multa, os 40%, mas no meu aniversário eu continuo recebendo esse saldo. Então, é basicamente isso que acontece. E eu vou mostrar a vocês essa simulação do rendimento. Será que vale tanto a pena assim eu tirar no saque aniversário, fazer um investimento, do que deixar lá? Então eu vou mostrar para vocês agora na tabela no Excel. Vamos lá? Temos a nossa tabela aqui no Excel para a gente fazer essa simulação do investimento, de quanto seria o retorno sobre esse investimento se eu fizesse o saque aniversário ou se eu deixasse lá no FGTS na conta. Qual seria o melhor? Como eu falei para vocês, o optante pelo saque aniversário só recebe, no caso da rescisão, a multa dos 40%, se for demitido sem justa causa. Já quem opta pelo saque rescisão recebe o saldo total com os 40%. Quem é optante pelo saque aniversário, isso não quer dizer que ele vai perder o saldo que está lá. Não, vai continuar dele lá. No aniversário que ele tiver o próximo, o dinheiro cai na sua conta também, uma porcentagem. No outro ano, assim, ou ele pode utilizar também para financiamentos de imóveis, por exemplo, que é o mais feito para amortizar. Então, basicamente é isso que acontece. Então, vou fazer aqui com vocês, peguei um investimento de renda fixa, um CDB do PagBank, que está pagando 130% do CDI, e do FGTS, que a rentabilidade da conta ela é de 3% mais a taxa referencial. Atualmente, chega ali em 5% ao ano. Então, a gente vai fazer esse cálculo como tivesse um saldo do FGTS de R$10.000. E aqui, quanto está o CDI atualmente. A gente vai fazer esse cálculo e ver quanto é que retorna cada um para a gente. Vamos lá. Iniciando, o saldo do FGTS ele vai ser 10 mil. Então, no primeiro do FGTS, ele é 10 mil. Ele é o nosso capital inicial do investimento, ou seja, o que a gente coloca na data zero para o seu retorno. O retorno, durante um ano dele, vai ser o valor do capital vezes a taxa de juros vezes o tempo, o período que ele tem ao ano, então vezes 1, que é um ano apenas. Então aqui o desconto ele não vai ter, ele não tem desconto, imposto de renda, por exemplo. Restante, depois eu vou mostrar a vocês o que é o restante, mas fica para depois. E o rendimento do restante também só no de baixo que a gente vai fazer. Então o saldo ele vai ser o capital mais os juros. Capital mais os juros. 10.500. Claro que vai ser depositado todo mês e durante esse ano ele vai render mais do que isso. Mas como a gente não tem como mensurar isso aqui, eu não fiz. Porque ele vai tendo, por exemplo, tem 10 mil reais agora em maio, mês que vem, em junho, não tem mais 10 mil. Vai ter 10.200, 10.300, dependendo dos 8% que ele vai depositar na sua conta. Então, no final, lá não vai ter 10.500, vai ter mais do que isso, vai render mais. Mas aqui eu pegando essa questão desse depósito
No outro também a gente vai fazer dessa forma, considerando os 10 mil, basicamente lá dentro do saldo. Então, beleza? Então, eu entendo, basicamente, se alguém falar isso, todo mês ainda vai ser depositado pelo patrão os 8%. Ele vai ficar rendendo, vai ser mais do que 10.500. Mas com rendimento de 5% sobre o valor de 10, capital inicial, é 10.500. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, depois você fala aí alguma coisa. O CDB. O CDB, nós vamos pegar o valor que ele vai ser do saque aniversário. A gente não vai trabalhar com os 10 mil. Por quê? Porque a gente não vai sacar os 10 mil. A gente vai sacar uma porcentagem relativa aos 10 mil. E como é que eu faço isso? Como é que eu sei? Nessa tabela aqui em preto, que eu coloquei, que eu peguei na internet, ele mostra essas faixas, como é que ele trabalha esse saque aniversário, quanto é que vai depositar. Ele começa ali até R$500 que você tem depositado, para você trabalhar, ele deposita 250, se fosse R$500, no caso, ali para você no saque aniversário daquele mês. Já de 1.501 centavo a 1.000 vai ser 40%, mais uma taxa adicional, mais um valor adicional, no caso, de 50. E assim por diante, como está aí na sequência. Como nós temos um saldo de 10 mil, ele vai estar nessa faixa dos 20. Então, como é que eu calculo? Eu tenho 10 mil do FGTS vezes 20% mais a taxa, que é a taxa não, o valor adicional, que é 650. Você pode ver aqui, ó, 20 vezes 20 mais o adicional. 2.650 vai ser o depositado na sua conta que você escolheu quando você optou pelo saque aniversário. Então, eu vou receber isso. O rendimento. O que vai render aqui do CDB vai ser esse valor que você vai sacar e vai investir no CDB. E aqui eu peguei o PagBank que está pagando muito bem. Que ele está pagando 130 do CDI. Como é que eu faço esse cálculo? Você pega esse valor e multiplica por 1,3. Por que 1,3? Quando você multiplica por 1, vai dar ele mesmo. E 0,3 é 30%. Então, quando você multiplica por 1,3, você está pegando ele mais 30%. Basicamente isso. Ele vai dar 19%. Ele está pagando ao ano. Claro que vai ter o desconto, como eu já coloquei aqui, mas vamos fazer esse cálculo. Então, por ano, vai ser esse valor, o inicial, 2.550 vezes 19%, 540,69. Então, você vê que o retorno só desse daqui, por hora, ele é maior do que o retorno dos 10 mil investido dentro da conta do FGTS. Então, você já vê aqui uma diferença, né? Quanto rendeu esse? E esse daqui quanto rendeu? 500. Claro, se a gente pudesse pegar os 10 mil e investir, era melhor. Mas a gente não pode com saque aniversário. É só essa porcentagem que tem aqui na tabela. Então, vamos fazer o desconto. Investimos por 361 dias. Então, o desconto ele vai ser no valor da taxa lá, regressiva do imposto de renda, 17%. Eu vou fazer aqui, ó, ele vezes 17% e ele mesmo aqui fora, para depois fazer a subtração, ou seja, 2.600, aqui não, no caso do 500, né? 504 menos ele vezes 17%, né? Para dar o 17% de desconto. E ele fica com 416,37 depois do desconto. Beleza? Então, esse é o rendimento do investimento dos 2.600. E esse daqui é o retorno do investimento de um ano desse. Mas, claro, quando a gente investiu 2.650, ficou sobrando lá no FGTS dinheiro. O nosso saldo ainda estava lá, que é basicamente os 10 mil menos o que foi sacado, 7.350. E esse 7.350, ele está rendendo lá os 5% ao ano. Mas os outros que vão entrar depois, né? Então, 7 mil vezes 5%, 367,50 centavos. Agora o saldo. Vamos somar o que nós temos. O capital, né, inicial, que foi sacado, a gente não perde ele, né?
O retorno, já com o desconto do imposto de renda, mais os 7.300 lá do saldo, mais o rendimento desse saldo. Ele vai dar 10.783,87 centavos. E ela está com muitas casas, né? Deixa eu tirar essas casas todas aqui. Então ele vai dar uma diferença que é pequena, né? Você observando. Uma diferença de 283,87. Ou seja, que você deixou de perder com esse investimento, se você tivesse feito saque aniversário. Se eu tivesse, por exemplo, Helder, fosse fazer o saque aniversário, isso daqui não dizer que isso daqui também é igual, tem uma diferença também. Quando você vai sacando esse dinheiro, tem muita gente que tem essa dúvida. Você não vai ficar só com esse valor aqui para a multa. Esqueça disso. Não é esse valor aqui que vai ser da multa. O que sobrou depois que eu saquei. Não. Tudo que você tinha, que foi sacado, saiu, que foi na sua conta do FGTS, ele vai ter um valor para seu valor rescisório, para a multa rescisória dos 40%. Então não tem isso de você perder, porque você está sacando, quando sair a multa ele vai ser só sobre 7.350. Não. O valor rescisório da multa é diferente. Ele vai ser os 10 mil, mas o que entrar esse ano e assim por diante. Então ele não vai se reduzir para esse daqui, porque você fez o saque aniversário. Então não esqueça isso. Então os 40% da multa é sobre os 10. Vai ser 10 mil vezes 40%, que vai dar 4 mil reais. Então, se você optando pelo saque aniversário, você ia receber, se fosse demitido aqui, 4 mil reais e os 10 mil ia ficar lá na sua conta. Quando fosse seu aniversário, você ia receber esse valor, ia ficar na sua conta 7.350. Se você não estivesse trabalhando mais, estivesse contribuindo para o FGTS, depois ele ia pagar no ano que vem, já nessa outra faixa aqui, ó, ia para a faixa dos 7 mil, e está na mesma, né, 20%, mais 650, aí pagava mais uma parte para você. E assim por diante. Ia ver na faixa que estava o saldo, e assim por diante, pagando a você no seu aniversário, no mês do seu aniversário. Então aqui é para mostrar a vocês, cada um faz a sua escolha. Eu optei pelo saque aniversário e estou pegando esse valor a mais do rendimento. Mesmo que seja pequeno, mas quando o dinheiro é maior, você vai receber mais. Essa diferença vai ser maior. E quando você vai fazendo isso, é a bola de neve girando. Você vai conseguindo fazer isso. Eu já sou optante, já faz o quê? Uns 2 anos, 3 anos. Então eu vou tendo essa diferença de R$200 nesses anos. E vou investir nesses R$200. Aí ano que vem eu divido mais. Invisto. Tem outro, por exemplo, tem um... No início do ano, no trabalho, eles têm da cooperativa, da Credifisp, a gente tem a possibilidade de pegar um empréstimo sem juros no valor do seu salário. Então, eu recebo o dinheiro do meu salário e ele desconta no meu contra-cheque, na folha de pagamento, e eu faço o quê? Eu pego esse dinheiro e invisto. Só aí, por exemplo, fazer um investimento desse, eu já vou ter, vamos dizer que eu ganho 4 mil reais. Eu ganho 4 mil reais. Aí eu pego lá, ele divide em 10 vezes, eu vou pagar R$400 por mês. Aí esse valor que eu tenho, eu aplico nesse daqui do PagBank. Aí vou lá e coloco ele vezes 19%. Dá 700. Aí depois eu vou diminuir ele, né? Menos vezes 17. Vezes 17 por um ano, né? Esse investimento. Ao menos vezes 2. Menos. Pronto, dá 627 reais. Ou seja, eu estou recebendo, eu coloquei lá, eles vão descontando meu contra-cheque e eu vou ganhar 627 reais no ano. Pegando esse do saque aniversário que eu faço também, nós já vamos lá para quase R$1.000. Aí de outra coisa eu vou fazendo também, vai juntando. Quando vai juntando tudo isso, eu já estou ganhando bem mais. Então o investimento, ele pode ser essa perspectiva de você analisar, você pensar e você investir naquilo realmente que vai lhe dar um retorno. E quando você vai somando um retorno pequeno de um retorno pequeno de outro, as melhores opções que você vai fazendo, as melhores escolhas, isso vai gerando um montante que vai aumentando os juros compostos que você vai trabalhando para você. Chegar um momento que você não precisa mais se preocupar com isso. O vídeo de hoje era sobre isso, sobre o FGTS, o saque aniversário ou saque rescisão. Eu expus a minha opinião, mas cada um pode ter a sua opinião e fazer o que é melhor para você. Então, independente disso, queria mostrar essa visão. Eu vou receber
agora esse mês, eu vou fazer um investimento, vou ter um retorno, muitas vezes pequeno, né, em relação ali, meu dinheiro quando for no saque reserva vai ficar lá, trancado, mas rendendo os 5%, e depois eu vou retirando no meu aniversário, ou quando eu fizer um financiamento do imóvel, e assim por diante. Então, basicamente é isso, pessoal. Agradeço demais quem ficou até o final do vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos aqui, que vai ser muito importante para você aprender um pouquinho cada vez mais. Então é isso. Valeu, pessoal. Até mais.